Salve, salve rapaziada, salve professor. Meu nome é Caio Paz de Lima, sou aluno de cálculo numérico da Univale e vou aqui apresentar a maneira que eu fiz para resolver minhas questões de cálculo numérico. Se está certo, se está errado, eu não sei, mas eu vou ensinar para você. Então, tá preparado? Tá preparado? Então bora, vamos que vamos. Opa, não pausei. Na questão 1, a questão pede que ao invés da gente calcular a integral de cosseno de x, a gente use o polinômio de Taylor, que o professor já deve saber que está aqui. E calculando isso, a gente acaba tendo que integrar esse teorema de Taylor e acaba tendo que jogar um intervalo que já foi dado na questão, jogar um intervalo dentro desse teorema já integrado para poder conseguir achar o erro absoluto da questão. E o erro absoluto ele é obtido através da aproximação da função cosseno pelo teorema de Taylor, né? Então, através dessa aproximação, nós acabamos achando o erro absoluto. A estratégia mais simples para diminuir o erro que a questão C está pedindo, um C está pedindo, é aumentar a quantidade de teoremas de Taylor que vamos usar, né? Que, por exemplo, nós paramos no 6, aumentar mais uns 2, 3, 4, já impactaria no erro. Na 2b, ele está pedindo para determinar um valor de AB sobre a função seno de x igual a cosseno de x. Para fazer isso, eu peguei, igualei as duas equações a zero, né? E fiz um método não é por chute, mas coloquei valores e substituí na função para ver onde troca de sinal para eu poder adotar aquele intervalo como o meu intervalo para jogar no método como é que é o nome? No método da abscissão. Então, achando esses valores, eu joguei no método da abscissão e achei um valor em comum, um valor bem legal até. Na questão B, ele está pedindo para a gente pegar o valor que a gente achou da abscissão, do método da abscissão, e jogar para tentar achar no método Newton, né? O método Newton, que é uma maneira mais simples, mas porém tu tem que estar com um chute ou um valor muito preciso para poder jogar na tabela para sair um valor legal. E como a gente já fez o método da abscissão 3 vezes, como eu já tinha feito o método da abscissão 3 vezes, para jogar no método Newton eu estou com um chute muito preciso e muito bom. Então eu joguei isso no meu método da abscissão, achei um valor muito aproximado, bem aproximado mesmo, zero, bem aproximado o erro, mas é uma questão bem difícil, passei muito tempo estudando, mas consegui fazer ela. Na C, ele está pedindo para a gente estimular e calcular um erro cometido com a aproximação obtida em B, né, que é a aproximação que eu achei, e eu calculei o erro e acabou eu chegando ao resultado que deu zero, né? Ainda estou em dúvida com esse resultado, mas refiz e deu isso. Então eu peguei a função para calcular o erro, joguei e achei o zero. Assim, o que poderia ser feito para achar um erro menor? Como eu achei zero, eu acredito que eu tenha feito basicamente quase exato. Mas se eu não tivesse achado, eu voltaria para o método da abscissão, reveria o método da abscissão e tentaria fazer ele para achar um valor mais exato, mais próximo possível para jogar no método de Newton. E isso acabaria que reduziria o erro cometido, o erro que eu teria, né? Ele reduziria o erro que eu teria, porque eu teria uma precisão maior no meu chute. No meu valor que eu escolhi para jogar no método de Newton. Na 3, ele pediu para a gente pegar a conversão de números, né? De binário e decimal. Então, na A, o problema é que eu tive que pesquisar essa questão, eu não tinha de cabeça. Na verdade, todas eu tive que pesquisar, mas essa eu pesquisei e eu acabei achando o resultado que na hora de converter, na hora que alguns números decimais muito grandes vai converter para binário, ele acaba, como o binário é finito, né, um número que tem um fim,
ele acaba tendo que arredondar o número porque ele tem fim, ele não consegue acompanhar o decimal que é infinito. Então ele acaba tendo que arredondar algumas, como é que eu posso dizer, algumas casas decimais e acaba baixando um pouco a precisão do resultado. Então esse é o maior erro da conversão de binário. Para achar B, ele pediu para a gente converter alguns números, dois números para falar a verdade, um binário e um decimal, para transformar eles, né? Então o binário eu tive que multiplicar por 2, né? É a maneira comum lá, convencional que o professor explicou. Eu peguei os números antes da vírgula, multipliquei por 2 e com expoente negativo, e os números depois da vírgula eu multipliquei por 2 com expoente positivo. E para passar de decimal para binário, eu fiz aquele sistema de divisão, onde eu vou dividindo, se a divisão acaba dando exato, não ficar nenhum resto, eu pego o zero, e se ficar algum resto, eu pego o resto, 1, e deixo lá e acaba achando e acaba achando um número binário do decimal. E na C, que é a última questão, ele está perguntando o que significa o erro absoluto e o erro relativo. O erro absoluto, ele é a diferença entre o valor exato de uma quantidade e o valor aproximado. Então tu faz um menos o outro e acaba achando o erro absoluto. E o erro relativo é a razão entre o erro absoluto e o valor exato de quantidade. Ou seja, ele é um erro, mas só que tu tem que colocar em porcentagem, né? Ele é um erro percentual, não sei, mas ele é um erro com porcentagem.